Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Boa tarde aí pro pessoal do podcast. E hoje a gente vai falar sobre como você avalia se você está tendo uma comunicação efetiva ou não dentro do seu casamento. Bora ver isso? Primeira coisa que você precisa saber é que a comunicação é a parte, se não é a mais importante, mas é uma das mais importantes para que você tenha um relacionamento amoroso saudável. Por quê? Porque é através da comunicação, bem feita, que você vai permitir o acesso daquela pessoa na sua vida íntima, permitir que haja o namoro, permitir que haja a cumplicidade, permitir que haja o companheirismo, a divisão de tarefas, enfim, de divisão de projetos. É através dessa boa comunicação que tudo isso acontece na sua vida. E também é através da comunicação que tudo isso pode degringolar. Porque se ela não está afinada, se ela não está sendo bem resolvida, é ela também que vai começar a levar vocês até o ponto da crise, onde quando essa crise está estabelecida, existe a possibilidade do fim do seu relacionamento, do seu casamento. É a comunicação que vai começar a dar os indícios para você de que a coisa está ruim. É através dela que você vai perceber que a evolução está te levando para uma crise, e é também através dela que você consegue interferir e dizer, olha, porque a gente já está evoluindo, e se a gente quer que o nosso casamento, o nosso relacionamento perdure, continue ao longo da nossa vida, é melhor a gente dar atenção a essa comunicação que está disfuncional. Tá? A comunicação, quando ela está disfuncional, ela começa a gerar, discussões, evolui para brigas, evolui para um afastamento de vida, evolui para uma necessidade de procurar fora coisas que você já não se nutre dentro do seu relacionamento, até chegar na crise propriamente dita. E aí já fica mais complicado de você solucionar esse problema da crise, de uma forma mais amigável, vamos dizer assim, tanto quanto você poderia ter resolvido isso se você tivesse prestado atenção aos sinais que a falta da boa comunicação estava trazendo para você ou para vocês, tá? Então, se você perceber que mesmo que você tenha 100% de alinhamento da comunicação com o seu marido, com a sua esposa, ainda assim podem acontecer interferências. Imagina o que não acontece com uma pessoa que não está treinada e que não dá valor a esses pontos da comunicação, como essa comunicação se desenvolve, tá? Eu vou contar um exemplo que aconteceu hoje comigo e com meu marido. A gente tem uma boa sintonia de comunicação, a gente se comunica muito bem, com muita clareza, mas por mais que a gente se empenhe em se comunicar bem, intercorrências acontecem. Então, por exemplo, meu filho mais novo hoje foi sair com alguns amigos para passear e ele não está acostumado a sair sozinho, ele está começando o processo dele de sair sozinho, e o sair sozinho ainda é acompanhado de amigos. E o meu marido falou para mim assim, vamos mandar ele com o celular. Na mesma hora, o celular me remeteu a uma ideia de que o meu filho ia parar e ia ficar usando o celular no meio do passeio. E que por isso, então, o melhor era ele aproveitar o passeio e que ele não levasse o celular. E aí o meu marido falou, olha, pro meu filho, olha, leva o celular, Carla, ele tem que levar o celular. E eu falei assim, não, vai sem celular, porque a pessoa X no grupo tem celular e anda sempre com o celular. Quando a gente se comunicou ali, ele estava pensando uma coisa sobre o celular, porque a gente tem um aplicativo dentro dos nossos aparelhos, onde a gente localiza qualquer um de nós, da nossa família nuclear.
a gente localiza qualquer um de nós. Então, na cabeça dele, ele estava pensando em segurança, né? Porque ele facilmente localizaria o nosso filho se ele tivesse levado o celular, e eu estava pensando em aproveitamento do momento, porque se ele levasse o celular, possivelmente ele ia sacar o celular do bolso em algum momento e não ia mais participar do que estivesse acontecendo com os amigos e ia ficar no celular. Nós falamos sobre coisas diferentes numa mesma conversa, olha só. E nisso meu filho saiu, né, com os amiguinhos dele, e realmente depois de um período de tempo eu estava bastante preocupada. Eu falei, nossa, e agora? Será que eu ligo para essa pessoa que tem o celular, né? E aí o meu marido falou, por isso eu mandei ele levar o celular, mas você disse que não. E eu olhei para a cara do meu marido e falei assim, não, mas olha, quando você falou isso, eu pensei no aproveitamento do tempo. Ele, pois é, e eu pensei na segurança. Então a gente já combinou que quando a gente tiver que decidir se o meu filho leva ou não leva o celular, a gente vai lembrar um ao outro que pode ser importante ele levar o celular por causa da segurança e pode ser importante ele não levar o celular por causa da falta do aproveitamento do ambiente, já que de vez em quando ele dá uma sacada do bolso celular e viaja ali no celular dele e deixa o ambiente solitário. Percebe? Não houve um afinamento do nosso propósito com a história do celular. E por isso, essa situação poderia ter gerado, por exemplo, um conflito entre nós dois. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, né, ele diria, você não pensou nisso, né? Ou ele não diria porque ele já está treinado a outras respostas, né? A gente já tem esse afinamento da comunicação. Mas um casal que estivesse vivendo a mesma situação, talvez dissesse, tá vendo, eu falei pra você que esse celular tinha que ter ido e você não quis que ele levasse. Não, mas eu não tava pensando nisso, eu tava pensando em outra coisa e eu não tive culpa. E não sei. Percebe como a disfuncionalidade da comunicação acaba acontecendo sem querer numa rotina, por mais às vezes que você até conheça outra pessoa, tá? Então, para você fazer um exercício prático, para visualizar se o seu parceiro, se a sua parceira, o seu marido, a sua esposa, de fato está com a comunicação alinhada com você, a minha sugestão é vocês fazerem uma brincadeira que, de repente, enfim, vocês podem chamar até um filho de vocês para participar da brincadeira, enfim, e vocês vão ter um objeto secreto, onde uma pessoa vai estar com o objeto e ela vai ter que dar o 100% da melhor comunicação que ela puder ter para descrever esse objeto. Enquanto o outro não vai poder ter visto que objeto é esse e ele vai ter que desenhar esse objeto no papel para da melhor forma que ele entende a descrição desse objeto e depois ele ainda tem que dizer para que esse objeto existe, qual é a utilização desse objeto, percebe? E vocês vão perceber que por mais que vocês se comuniquem de uma forma muito adequada, ainda assim a compreensão de como esse objeto de fato ela vai estar de alguma forma equivocada. E aí vocês vão ter que então entender o quão equivocado de fato, né, foi a comunicação para que essa pessoa entendesse que esse objeto tinha um detalhe X ou não tinha um detalhe Y, ou que ela entendeu completamente diferente, ela desenhou um objeto que não tinha nada a ver. É uma brincadeira divertida, tá? Que é para ser leve, mas que ao mesmo tempo é para vocês gerarem uma conclusão sobre como vocês estão interpretando a fala um do outro, tá? Uma coisa importante é que para fazer essa brincadeira realmente virar um resultado positivo para vocês, a pessoa que está descrevendo o objeto, ela precisa ser muito verdadeira, ela precisa usar o máximo de clareza que ela conseguir para descrever esse objeto. Não pode ter uma piadinha ou alguma coisa pejorativa que possa atrapalhar o entendimento do outro,
tá? E essa pessoa que vai estar descrevendo esse objeto, ela precisa estar com a escuta ativa. Ela precisa se despir de julgamentos e entendimentos muito fixos, né? Meio que abra a mente para você poder, de fato, tentar compreender e decodificar o que essa pessoa está dizendo para você e você desenhar o mais próximo possível aquilo que você está entendendo. Perfeito? Bom, divirtam-se e no final levem a sério aí o resultado dessa brincadeira de vocês, tá? Faz aí uns 4, 5 objetos, troca, né, quem vai desenhar, quem vai descrever, né? Uma horinha dessa brincadeira é o suficiente para vocês tirarem boas conclusões sobre a comunicação de vocês, tá bom? Um grande abraço e que vocês tenham uma comunicação que realmente funciona dentro do casamento de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.